E aí, galerinha do meu coração, estamos aqui, professor Valmir Soares Júnior. Deixa eu só posicionar todo dia essa câmera quer me fazer raiva. Galerinha, olha só. Primeiramente, né, professor Valmir, se você não me conhece ainda, esse canal é meu, então se inscreve, já deixa like, comenta de onde você está assistindo, pra gente interagir bastante aqui. Seguinte, depois de alguns anos, né, para visualmente exemplificar quanto tempo faz que esse vídeo foi originalmente gravado, olha como era a capa na época. E esse rapaz aqui que tá aparecendo na capa, por incrível que pareça, sou eu. Esse rapaz que aparece aí na capa, sou eu. E assim, tem um tempinho, né? Esses vídeos foram originalmente gravados em 2017. E depois de muito pedido, a gente volta para atualizá-los agora. Esta semana, nós estamos mais ou menos na metade de julho de 2024. A gente já atualizou o vídeo de contabilidade aplicada ao setor público, já atualizamos o vídeo de administração pública e esse é o terceiro vídeo inicial das atualizações do terceiro conteúdo que é colocado aqui gratuitamente no canal, que é orçamento público. Tá? Então são séries de vídeos que vocês gostam muito, até hoje são as mais vistas no canal, mais até que os vídeos do exame de suficiência. Então a gente vai seguir nessa atualização. Esse vídeo conta com o apoio da Procontábil Cursos. E a Procontábil Cursos está apoiando essas gravações porque a Procontábil Cursos oferece um curso meu separado dessa mesma matéria, orçamento público, assim como oferece de contabilidade aplicada ao setor público, assim como oferece de administração pública. Assim como oferece um pacote de cursos chamado Contador Concurseiro, em que você vai se matricular em todos os cursos de uma única vez. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir para cá, sem mais delongas, né? Porque, ó, esse é o nosso novo layout aqui para a gente trabalhar as questões, trabalhar o conteúdo de orçamento público. E aqui embaixo, se você está me vendo pela tela da sua televisão ou na tela do seu computador, você pode, aliás, na tela da TV, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code para conhecer o curso que a capa está bem embaixo, orçamento público. Porque essa série de vídeos ela vai abordar uma parte do conteúdo, uma parte legal, mas uma parte. E eu pretendo gravar um vídeo por semana, então a gente vai demorar um tempinho, alguns meses para bater um conteúdo assim mais à vontade, mais um conteúdo mais completo. E para você, especialmente para você que vai fazer o concurso do CNU, se você se matricular nesse curso aqui de orçamento público, você já vai ter acesso a todo o conteúdo de uma vez só. Então, pode ser mais interessante para você ter acesso a esse material de uma única vez. Para você que está na tela do celular, você pode clicar no link aqui na descrição. E para você que está vendo no seu computador, você tanto pode clicar no link da descrição, como pode fazer a leitura do QR Code que está aqui, beleza? Mas vamos lá. Tem menos de 3 minutinhos aqui de introdução. Vamos começar com o nosso conteúdo, que afinal de contas é o que vocês vieram buscar aqui. Deixa agora, eu vou só puxar minha mesinha aqui. Isso era coisa que a gente também não tinha na época. Isso que vocês ouviram foi o mouse que acabou de cair aqui da mesa, tá? A gente não tinha o auxílio de uma mesa digitalizadora, que hoje facilita muito nossa vida no que diz respeito a fazer marcações e destacar as partes mais importantes. Naquela época dos vídeos antigos, se você acompanhou, você via que eu dava aula em pé, então era muito cansativo. Hoje, com o advento de um equipamento super moderno que o ser humano inventou, chamado cadeira, eu gravo sentado, então acaba sendo bem mais tranquilo. Eu vou pegar aqui. E tinha um detalhe, antes de eu pegar aqui o mouse. Na época, eu fazia uma coisa que era para disfarçar o chiado do microfone, porque o microfone era de baixa qualidade. Nos vídeos iniciais, eu colocava a musiquinha de fundo. E a galera simplesmente detestava essa musiquinha de fundo. Ela tinha uma função de ser, que era disfarçar a ruindade do microfone, já que eu não tinha um espaço também com a acústica um pouco mais adequada. Hoje nós temos um microfone melhor, temos um ambiente minimamente com alguma acústica tratada, então a câmera melhorou, muita coisa melhorou. E aí, inclusive eu aprendi a editar melhor, a trabalhar melhor o som. Então, assim, 7 anos muda muita coisa. Então vocês vão perceber que nessa série de vídeos não tem historinha de música. Agora eu vou precisar me abaixar para pegar o mouse aqui embaixo, rapidinho.
Enquanto isso, vocês podem, quem não curtiu ainda, pode curtir a live, curtir o vídeo e comentar de onde está assistindo. Já pode fazer isso aí pra gente interagir nos comentários. Então vamos lá. Cheguei aqui, chegamos. Vamos lá, vamos começar nossa brincadeira de hoje. Primeira aula, né? Esse reinício são definições iniciais de orçamento público, como vocês já viram na capa. Esse vídeo talvez fique um pouquinho maior, mas a intenção é que a gente interaja um pouquinho mais nesse. E nos próximos a gente vai tirar mais direto. Então esse vídeo tende a ser um pouquinho maior, os demais devem ser um pouco mais curtos. Vamos para algumas definições de orçamento público, né? Orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz em termos financeiros, para determinado período, um ano, os planos e programas de trabalho do governo. Então vamos lá, vamos destrinchar o que é que está nessa frase aí. Primeiro, dizer que orçamento público é um processo contínuo. O que é que significa dizer isso? E aí a gente vai se valer de lógica, tá? Lógica interpretativa. Dizer que orçamento público é um documento, é um processo contínuo, é dizer que ele não é simplesmente um documento, ele não é simplesmente uma planilha, uma tabela, uma lei, não é isso. Orçamento público, em seu sentido principal, é um processo contínuo, que é de apresentação, aprovação, execução, apresentação, aprovação, execução. Ele acontece continuamente. Quando a gente estiver estudando lá na frente leis orçamentárias, que é o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, isso vai ficar bem mais claro, essa materialização do processo contínuo. Mas orçamento público é um processo contínuo. E, além de contínuo, ele é dinâmico. Ele é dinâmico por quê? Porque ele pode, a qualquer momento, ter alterações, variações. E ele é flexível, porque ele não necessariamente tem que acontecer da maneira como foi programado. Nisso aí, ser dinâmico e ser flexível, meio que parte dessas definições se confundem. Mas entenda o dinâmico mais pela perspectiva de ser abrangente, de ser mais completo, de se adaptar à situação. E o flexível está mais ligado simplesmente ao fato de poder ser executado de maneira diferente que fora aprovado inicialmente. Isso tem muita relação com um aspecto que a gente vai ver aqui na frente, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso principal documento. Porque assim, galera, orçamento público se faz há algumas décadas já, assim, no modelo parecido com o que a gente tem hoje. Mas os documentos de planejamento, que são o PPA e a LDO, eles são mais recentes. Eles são da Constituição de 88 para cá. Então, muitas vezes, quando a gente falar orçamento público, lei de orçamento, o que se quer dizer é a lei orçamentária, que é onde efetivamente se prevê receita e fixa despesa. Mas aqui esse sentido é o sentido amplo, é o orçamento de maneira abstrata, não é a lei orçamentária, é o orçamento público. Ele é um processo contínuo que utiliza várias ferramentas, vários objetos, várias técnicas, vários atores são envolvidos na execução, no planejamento, na aprovação, na execução e na prestação de contas do orçamento público. Então, você tem que entender em primeiro momento, e nesse momento especialmente, orçamento público de maneira abstrata, de maneira metafísica, em que você vai entender que, o que é fazer orçamento? O que é? E assim, eu sei que é tentador tentar fazer um paralelo com orçamento doméstico, mas não recomendo, tá? Vou tentar ao máximo fugir dessas simplificações, porque assim, no orçamento doméstico você não pode inventar receita. Você não pode simplesmente escolher eliminar uma despesa. Tem seus paralelismos, mas é muito distante. É muito distante. Então, é uma comparação falaciosa utilizar o orçamento doméstico para isso. Dito isso, além do orçamento ser um processo, e por ser um processo, como eu já falei, não é um documento, não é uma lei, mas é um conjunto de atributos, ele é dinâmico e flexível também, que traduz em termos financeiros, e aqui eu falei financeiros porque a gente está se atendo ao fato de que orçamento público é, antes de qualquer coisa, um momento, um processo em que se comparam
receitas e despesas, de modo que as receitas precisam ser maiores ou iguais às despesas, em teoria. Para determinado período, e aí ele destaca aqui, ó, um ano, e aqui já fazendo um adiantamento, aqui já é um dos princípios orçamentários que a gente vai ver na próxima aula. A próxima aula é só sobre princípios orçamentários. Esse um ano é o que a gente conhece como princípio da anualidade. E esse ano tem que coincidir com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E os planos e programas de trabalho do governo. Então, além do aspecto financeiro, que é ligado à receita e à despesa, o orçamento público ainda tem uma preocupação com planos e com programas de trabalho. Plano, você pode entender que é uma coisa mais abrangente. E esse plano aqui está mais no aspecto da PPA. E programas de governo está mais no aspecto da LDO, que é quem organiza a execução do PPA. O PPA é um documento mais abstrato. A gente vai falar sobre isso na aula específica, mas a gente ter esse conhecimento agora já e para fazer as conexões na frente é mais interessante. O PPA é um documento de planejamento, é um plano plurianual, é uma coisa que eu quero fazer em muitos anos. A LDO basicamente vai me dizer como ano a ano, como é que eu vou alcançar aquele planejamento. É uma coisa mais pragmática, mais objetiva. Então a LDO ela tem mais cara de programa, programas e ações e metas e a execução de fato. E quem sustenta essa execução é o aspecto financeiro, que é o que está na LOA, Lei Orçamentária Anual, que é onde tem efetivamente a bufunfa. Então, orçamento público, pessoal, é um processo. É um processo que envolve várias coisas, desde planejamento até execução, sendo antecedido pela programação e sendo seguido, né, posteriormente pela prestação de contas. Sigamos. E aí quando eu falei do dinâmico e do flexível, né, eu até adiantei um pouco esse ponto aqui. É comum não só no Brasil, mas também em outros países, que a lei orçamentária não seja executada exatamente como for aprovada pelo poder competente. No caso, o Brasil, o poder legislativo. Isso porque, galera, existem dois aspectos principais das leis orçamentárias. As leis orçamentárias, elas podem ter aspecto impositivo e a lei orçamentária pode ter um aspecto autorizativo. No Brasil, a nossa lei orçamentária, ela meio que tem um pezinho em cada canoa. Ela tem, em grande medida, um caráter impositivo. Isso porque muito mesmo do valor que já está disposto em lei orçamentária está comprometido com despesas obrigatórias. Então, assim, o órgão público não pode escolher ou não, pagar ou não, pessoal. Tem que pagar, pessoal. Já contratou, tem que pagar, pessoal. O governo não pode escolher ou não pagar os contratos que ela firmou, como, por exemplo, pagamento de energia elétrica. A empresa prestou o serviço, ela vai ter que pagar. Então, não tem essa opção de escolher pagar ou não. Então, apesar do orçamento público ser conhecido como uma peça autorizativa, e ele é autorizativo por isso, porque ele pode ser executado de maneira diferente daquilo que foi aprovado, foi autorizado, mas essa execução diferente diz muito mais respeito à parte discricionária. A parte discricionária do orçamento é aquela parte em que o administrador público pode escolher como gastar, pode definir como gastar, pode estabelecer as suas políticas públicas, pode determinar a alocação de recurso com essa ou com aquela despesa, pode escolher conceder uma isenção de tributos para a compra de jet skis ou pode escolher ampliar um programa de assistência social, como um Bolsa Família, por exemplo. Então, não se trata da parte impositiva, é uma parte autorizativa. Lamentavelmente, o orçamento brasileiro hoje ele tem muito mais cara de impositivo, porque praticamente tudo que está lá já é despesa obrigatória.
por conta do crescimento da despesa do orçamento em relação ao crescimento da receita. Então, cada vez mais sobra menos recurso discricionário e aumenta a parcela de gastos obrigatórios, de despesas obrigatórias, e não acaba sendo um pouco engessado. Isso eu falo mais para despesa, mas para a receita também. A receita, o órgão público ele é obrigado a gerar receita. Ele tem que gerar receita para fazer a máquina funcionar, para poder exercer o seu papel de prestador de serviços públicos a uma coletividade. Beleza? Então, entenda que, apesar do orçamento público brasileiro ser recheado de despesas obrigatórias e receitas que quase sempre são obrigatórias, o nosso orçamento ele é mais autorizativo. Mas, detalhe, vocês podem encontrar autores que entendem o contrário, que por uma questão objetiva, não, praticamente não sobra dinheiro para nada, o orçamento é mais impositivo que autorizativo. Pessoal, eu acho essa uma definição complicada, porque mesmo entendendo que o governo, o poder público, ele é obrigado a executar o que está no orçamento, por isso que ele é autorizativo e não sobra quase nada para ser discricionário, mas sobra. E assim, pode haver previsão de receita de um valor e de despesa de um determinado valor e ter alteração. Eu posso ter previsão de receita com multas de trânsito arrecadar mais ou menos que o previsto. Eu posso prever despesas com investimentos em infraestrutura e gastar mais ou menos que o previsto. O nosso orçamento ele é autorizativo, inclusive um exemplo disso é o que aconteceu agora com a tragédia do Rio Grande do Sul. Inclusive para a galera que é do Rio Grande do Sul, meu forte abraço. Desejo plena recuperação e que o estado volte a ser o estado pujante que sempre foi, um dos estados que, assim como outros, carregam a economia brasileira em suas áreas de atuação, área de atuação econômica. Mas assim, os governos municipais, estaduais e federal estão gastando valores que não estavam previstos. Estão e têm que gastar. E é importante que seja assim. Se o orçamento fosse meramente impositivo, a gente teria muito mais dificuldade em executar o orçamento aí, nessas ações para as quais não havia previsão, ou pelo menos não havia previsão de gastar valores nessa monta, no volume que foi gasto, que foi estabelecido. Então, o nosso orçamento, como ele é autorizativo, ele permitiu e ele também é dinâmico e flexível. Então, esses documentos foram alterados. Para quê? Para abarcar essa nova necessidade que, no momento do planejamento, não existia. Sigamos, e aí uma definição mais em síntese, né? Pode-se dizer que o orçamento público é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação de receitas. Galera, e essa palavra prever é muito importante. E fixa a despesa. Essa palavra fixa é tão importante quanto a prever. Por que prever receita? Porque a receita pode acontecer ou não. Ela pode acontecer ou não. Existe uma receita estadual que é receita com imposto de propriedade de veículo automotivo, que é o IPVA. Aí o governo do estado, pensa no governo do seu estado, aí, o meu é o Rio Grande do Norte, pensa no governo do seu estado. O governo do estado prevê, tira lá uma lista dos veículos registrados junto ao departamento de trânsito e vai dizer, vou arrecadar tanto aqui com IPVA. Então eu posso gastar até tanto por conta do IPVA previsto. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fixar a despesa em detrimento da previsão da receita. Eu prevejo uma receita de tanto com IPVA. Vou usar esse valor para isso, para isso, para aquilo. Vou estabelecer onde eu vou gastar. É óbvio que você não pode estabelecer um valor maior do que o arrecadado. Então, a medida... Só que você que está me assistindo pode escolher. Não vou pagar porra de IPVA nenhum esse ano. Estou revoltado com o governo do estado, não vou pagar o IPVA. Lembra, o governo estadual previu pagar alguma conta, pagar alguma coisa com esse seu dinheiro. Na hora que você deixa de pagar IPVA, alguma política pública vai deixar de ser atendida, em parte ou no todo, por conta da frustração da receita. Então,
o órgão público, o orçamento público é o tempo todo esse jogo, prevendo receita, fixando despesa. Prevendo receita com base em quê? Nos dados que a administração pública tem e no rol de taxas, impostos e de tributos de maneira geral que ela pode cobrar. Uma vez que ela chega a um montante da previsão da receita, é estabelecido a fixação da despesa. Se eu estou prevendo que eu vou arrecadar 1 milhão, eu tenho que fixar despesas até 1 milhão. Pode ser igual, pode ser menos. Já imaginando que possa haver alguma frustração. É um ato de planejamento isso. Imaginar que algum caloteiro não vai pagar. Então, é sempre esse jogo. Previsão de receita, fixação de despesa. E eu estou dizendo isso porque é muito comum em prova de concurso a galera tentar confundir vocês. E talvez aconteça no CNU. Se você está estudando para o concurso nacional unificado, talvez isso aconteça lá. Em que vai colocar assim... fixação de receita e previsão de despesa. E se você estiver lendo nervoso, nervosa, desatento e desatenta, isso passa. Então, muita atenção. Previsão é da receita, fixação é da despesa. Para o período de 1 ano, já falamos, né, do princípio da anualidade, e o Poder Legislativo lhe autoriza. Então, orçamento público envolve Poder Executivo, que é quem elabora, e Poder Legislativo, que é quem autoriza. Poder Legislativo, nossos parlamentares, é a casa do povo. Então, apesar da gente votar no chefe do Poder Executivo, seja prefeito, governador ou presidente da República, o orçamento público ele tem que ser autorizado pelos nossos representantes legislativos, sejam eles vereadores, deputados estaduais ou deputados federais e senadores. É a galera que aprova a lei orçamentária, através de lei. Então, no Brasil, uma vez que esse orçamento é elaborado, ele tem que ser aprovado através de lei, que é para dar o seu verniz de legalidade. Ele é apresentado como orçamento, discutido como orçamento, alterado como orçamento e aprovado como lei, que é para valer. Mas lembra, é autorizativo, não é impositivo. A execução das despesas destinadas ao funcionamento da máquina administrativa. Beleza. Funcionamento da máquina, entenda gastos com manutenção, gastos com investimento, gastos com programa social, com tudo que você puder imaginar que o poder público gaste recursos. Sigamos, porque nós temos que falar sobre as funções do orçamento. O orçamento público basicamente tem 3 funções distintas. E, assim, você pode até nunca ter ouvido falar nessas 3 funções, mas são de fácil assimilação. A primeira função do orçamento público é a função alocativa. Alocar, entenda por colocar. Utilizar os recursos presentes na economia, incentivando o desenvolvimento de determinados setores em detrimento de outros. Você consegue enxergar alguma coisa desse tipo? Se você tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, você vai lembrar que há pouco tempo no Brasil, há mais ou menos uma década e meia, é tudo isso já? Acho que uma década e meia, o Brasil viveu um grande crescimento na indústria, tanto de eletrodomésticos como de automóveis. Fruto de quê? Subsídios que o governo deu tanto para os fabricantes da chamada linha branca, geladeiras, freezers, fogões, micro-ondas, batedeira, liquidificador, tudo isso. Quando o governo decide incentivar essas áreas, concedendo-lhes benefício, para o preço das mercadorias diminuir e a população comprar mais, o governo está escolhendo colocar dinheiro nessa área e não naquela. A mesma coisa aconteceu com veículos. Houve um incentivo à indústria fabricante de veículos no Brasil, os veículos tiveram uma baixa no preço, a população brasileira, ali entre os anos 2000 e 2010, comprou carro como nunca. Hoje, com a falta desse incentivo, os carros estão no preço que estão. Um carro popular de entrada, 70, 80 mil reais. Então, a alocação, a função alocativa é: eu preciso fazer essa indústria crescer, porque essa indústria emprega muita gente. E eu estou com muito desempregado. Se eu investir dinheiro aqui, eu vou baratear o custo para o fabricante, ele vai precisar contratar mais gente para fabricar mais, eu vou resolver o emprego, a galera que não está conseguindo comprar, vai fazer o dinheiro circular,
e com o veículo vão comprar combustível, vão se deslocar, vão passear, vai ter... Então, tudo isso fruto da decisão de alocar recursos em subsídio numa determinada área. Então, o orçamento público ele está diretamente relacionado a isso. A função alocativa é a determinação de investimentos nessa ou naquela área em detrimento de outras, visando o desenvolvimento em cadeia. Geração de emprego, aumento do consumo e aumento da cadeia de consumo de maneira geral. Aumento do consumo daquele produto e aumento da cadeia de consumo de maneira geral. Já a função distributiva, essa muitas vezes dá confusão, porque ela é muitas vezes utilizada como frases de efeito em campanhas eleitorais ou frases de ataque nas mesmas campanhas eleitorais. A função distributiva é que auxilia no desenvolvimento das classes e estados menos favorecidos economicamente. E aí assim, ó, para você que tá aí pensando que isso é só Minha Casa Minha Vida, ou perdão, para você que tá pensando, ó, deu spoiler. Para você que tá pensando que isso é só Bolsa Família, isso aí também é Minha Casa Minha Vida, tá? Bolsa Família, os programas de assistência social de maneira geral, que entregam dinheiro diretamente na mão da população, como agora está sendo o programa. Chega, mano. Agora deu bom. E é da minha área de atuação, viu? Que é o dos estudantes. O programa dos estudantes. Minha nossa, como é que. Como é que. Ó, agora deu bom, viu? É. É o Pé de Meia. Fugiu completamente da cabeça. Como é o programa Pé de Meia atualmente, do atual governo, em que se dá o recurso diretamente na mão da população em troca de alguma ação. O Pé de Meia é em troca de frequência escolar. O Bolsa Família é em troca de acompanhamento escolar, acompanhamento no PSF, nos pós-saúde, vacinação em dia, tudo bonitinho. O subsídio do Minha Casa Minha Vida, se você comprou, também é da política distributiva. Você não pegou o dinheiro direto na sua mão, é verdade, mas pegou o dinheiro em forma de desconto na casa que você comprou. Então, qualquer programa que distribua recursos para camadas menos favorecidas está dentro da função distributiva. E na função estabilizadora, essa aqui é mais macroeconômica, tá? Aqui é mais quando aparece lá Mira Leitão, Gerson Camarote, Kennedy Alencar, aparece a galera comentando sobre economia, é mais esse ponto aqui da função estabilizadora. Vamos ler, ó. A busca incessante do equilíbrio entre estabilidade financeira e as despesas governamentais. Deve-se buscar o crescimento econômico ao empregar os recursos disponíveis. Então, quando está tendo uma alta muito grande no dólar que pode prejudicar as importações, o Brasil pode decidir, e aí a sua política macroeconômica, com o apoio do Banco Central ou não, pode decidir, eu vou vender dólares da minha reserva. Quando o Brasil resolve vender dólares e colocar milhões de dólares na bolsa para serem vendidos, a oferta aumenta e o preço cai. Para controlar o valor, veja como o orçamento público pode estar envolvido no controle do câmbio, inclusive. Se o governo decide jogar milhões em dólares no mercado, o preço vai cair, porque a oferta vai aumentar. A mesma coisa o contrário, se houver recolhimento dessa moeda do comércio, a oferta diminui e o preço sobe. Entre várias outras coisas que o governo pode fazer em relação a isso. Dentro da função estabilizadora, se o governo quiser interferir na balança de importações e exportações, pode criar ou eliminar barreiras para esse ou aquele país ou esse ou aquele produto. Então, tudo isso diz respeito à função estabilizadora do orçamento. Está mais ligado a questões macroeconômicas, balança de importações e exportações e controle do câmbio. Além da controle da dívida externa, emissão de papéis de dívida interna. Então, tudo que você entende que é aquela parte mais complexa dos telejornais sobre economia, está dentro da função estabilizadora. Até, se você entende, né? Perdão. Está dentro da função estabilizadora do orçamento público.
Sobre natureza jurídica do orçamento público, nós temos o seguinte, porque lembra, orçamento público é lei. Ele é um processo, ele tem planilha, tem previsão de receita e tal, tem a porra toda, mas ele é lei. Ele é previsto, elaborado como lei. Então, o orçamento público é uma lei formal. Por que uma lei formal? Porque ele é elaborado, apresentado, emendado, discutido e aprovado. Então, ele segue o chamado rito legislativo ordinário. Nós vamos ver isso lá na frente quando for trabalhar sobre processo legislativo. É uma lei temporária, que você viu comigo só hoje, mais de uma vez, que a lei ela tem vigência de 1 ano. É 1 ano que a lei vai valer. E ela é ordinária porque ela precisa de um quórum simples de aprovação. Ordinária é de comum, normal. Eu digo isso porque existem leis complementares, existem emendas à Constituição, outras leis que têm quórum de aprovação específico. A lei orçamentária, ela é uma lei ordinária. Então ela tem um quórum de maioria simples. É um quórum de aprovação de maioria simples. Ela é formal porque ela segue todo o rito. Ela é temporária porque ela tem um tempo de vigência. E ela é uma lei ordinária porque ela se submete ao regime comum de aprovação, que é o de maioria simples. Chegamos agora na fase das questões. Que é questãozinha de concurso aí. Ficou bonitinho, não ficou essa transição? Eu gostei também. Eu sei que vocês gostam. Tem hora que eu tenho vontade de me tirar aqui do canto, sabe? Sumir, ficar... De sumir, mas aí a galera comenta que gosta desse layout, então vamos manter aqui aparecendo. Aparece eu, aparece o conteúdo. Aparece um pouco de cada. Aí ficou bonitinho isso aí. E se você quer estudar orçamento público, lembra, link na descrição. Ou no QR Code aqui embaixo. Vamos responder 3 questõezinhas, então. E lembrando que essa aula vai ficar um pouquinho maior porque é nossa aula de retomada, então a gente tá batendo um papo aqui, tá conversando. As próximas aulas tendem a ser menores que essa. Então vamos lá. A Constituição... e as aulas do curso são melhores, tá? Também, as aulas do curso. Não é me gabando não, mas as aulas são melhores. Então, se matricula lá. O investimento é baixinho. Clica no link para você conferir. A Constituição da República confere ao orçamento a natureza jurídica de... Perceba que eu não falei sobre isso especificamente. Eu quero que a gente vá chegar a uma conclusão aqui. Letra A é uma lei de efeito concreto. Letra B é uma lei material. Letra C é uma lei formal e material. Ou letra D é uma lei abstrata. A única palavra que eu usei aqui hoje para vocês foi formal. Formal. E aí? Você marcaria o que aí? Vamos aproveitar essa questão para a gente entender um pouco sobre interpretação de questões em concurso. Vamos supor que você chegou nessa questão e a única coisa que você lembra no seu estudo é lei formal. Beleza? Aí você quer marcar a letra C. Só que marcar a letra C como certa é admitir que ela também é material. E se ela for material, e se a letra C for verdadeira, a letra B também vai ser, porque a letra B fala lei material. Então, se você lembra de ter estudado que é uma lei formal, você não pode marcar a letra C. Porque marcar a letra C é admitir que ela também é material e que a letra B estaria certa. Acompanhou? Então, não pode ser letra C e não pode ser letra B. Só por você saber que isso daqui está certo. Isso aqui está certo. Mas aqui não pode estar. Porque senão essa aqui estaria certo também. E ela não é uma lei material não, tá? Ela não é lei material. Agora a dúvida é uma lei abstrata ou é uma lei de efeito concreto? O que é uma lei abstrata? É aquela que a aplicação no mundo pode acontecer ou não. Por exemplo, a lei que autoriza 2 pessoas maiores de idade a casar. Essa lei, ela é lei abstrata. Ela só vai ter aplicação quando você quiser casar, senão para você ela não vale de nada. Então ela não cria uma obrigação, ela autoriza algo a acontecer. Só que esse fato pode acontecer ou não. Já a lei orçamentária, ela prevê receita e fixa despesa para um ano e isso vai acontecer.
Isso vai se refletir no mundo, independente de você querer ou não. Quando começar o ano, já está valendo a nova lei orçamentária. Então, ela é uma lei de efeito concreto. Porque, independente da sua vontade, ela vai acontecer no mundo. Ela vai ter reflexo no mundo. E não esqueça mais disso. A lei orçamentária é uma lei de efeito concreto. Ela é uma lei de efeito concreto. Segundo, e as questões de direito são sempre muito choquinhas, né? Segundo, o instrumento de gestão que se torna em plano de governo expresso em forma de lei, que faz a estimativa da receita e arrecadar faz a estimativa da receita a arrecadar e fixa a despesa para um período determinado de tempo, em geral um ano, chamado exercício financeiro, em que o governante não está obrigado a realizar todas as despesas ali previstas, porém não poderá contrair sem prévia aprovação do Poder Legislativo, é conhecido como orçamento. Falamos muito ali atrás. É o nosso orçamento público, que é também orçamento o quê? Flexível, ordinário, contínuo. E se não está obrigado aqui é o que pegou, né? Não está obrigado. Ele é um orçamento autorizativo. É o nosso orçamento público, tá? Mas ele é conhecido como um orçamento autorizativo. Questõezinhas boas até agora. E questões recentes de concurso, tá? Essa aqui eu acho que inclusive é FGV, se eu não me engano. O orçamento é o mais eficaz instrumento de verificação prévia da utilização dos recursos públicos, visto que, além de passar pela aprovação dos representantes políticos da população, que é o poder legislativo, fixa teto de despesa que só pode ser realizada mediante prévio empenho. Vamos ver as fases de execução lá na frente. E, conforme o caso, após licitação, que é o processo de compra pública. Tá perfeito isso. Tá perfeito. Orçamento público, prevê receita, fixa despesa, é aprovado pelo Executivo, é apresentado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo e só pode acontecer depois de cumprir as suas determinadas fases. Então, não tem erro aqui. A gente vai passar um pouco melhor por tudo isso. E aí eu sempre recomendo a vocês o seguinte. Antes da gente terminar aqui, lembrar que o curso, o link, o QR Code está aqui, o link está na descrição, o curso aí já está disponível. Mas lembrar que a Procontábil, deixa eu até ficar em primeiro plano aqui de novo com vocês. A Procontábil, ela tem um pacote chamado Contador Concurseiro. E nesse pacote você se matricula com a única matrícula nos cursos de Administração Pública, Orçamento Público, Contabilidade Pública e todas as aulas já estão disponíveis para ser assistidas agora. Com certificado e tudo, para você que está prezando o certificado também. Então, acessa, link na descrição do vídeo, conheça o curso e adquirindo. Você ainda leva um último curso que é um curso só sobre lei de responsabilidade fiscal. Então dá uma olhada nesse material, vale muito a pena. Eu vejo vocês na próxima aula, que vai ser mais curta que essa. E beijo do prof, até mais.